Saudações aos queridos companheiros de ideal do Grupo Espírita Mensageiros, o meu fraternal abraço, desejando que a paz, desejando que o amor, que a alegria e a sabedoria de Jesus faça-se presente em nossos corações, em nossos lares, envolvendo os nossos familiares, os nossos entes queridos, encarnados e desencarnados. Estamos aqui com muita alegria para trazer algumas considerações aos caríssimos amigos do Evangelho segundo o Espiritismo. Fechemos os nossos olhos. E nós, que quantas inúmeras vezes fomos até o grupo espírita para ali aurir energias benéficas, renovadoras, restauradoras, fechemos os nossos olhos e visualizemos ali a nossa casa, a morada de luz. Adentramos ali e nos assentamos. E elevamos o nosso pensamento a Deus. Deus, nosso Pai, Pai de infinita bondade, infinito amor e infinita misericórdia. A Jesus, nosso Mestre, amigo incondicional das nossas vidas, a Maria Santíssima, nossa Mãe, nossa intercessora, rogando a eles o amparo, a sustentação, o envolvimento da espiritualidade maior, trabalhadora do bem, da espiritualidade amiga, trabalhadora da casa e dos nossos mentores em particular, que constantemente nos inspiram, nos sustentam e nos reerguem, para que possamos juntos refletir um pouco das imensas luzes que encontramos no Evangelho de Jesus. Escolhemos para as nossas reflexões de hoje o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. Sede perfeitos, capítulo maravilhoso. E vamos encontrar ali, no item 7 deste capítulo, a lição do dever, nos trazida pelo benfeitor Lázaro. Ele vai nos dizer que o dever é uma obrigação moral. Moral no sentido de conduta, de elevação de ideal da criatura para consigo mesma, primeiro, e em seguida para com os outros. No momento atual que passamos por esta provação coletiva da pandemia do coronavírus, acrescenta-se aos nossos deveres o dever, o cuidado para conosco mesmo, para com a nossa saúde, para com as normas de higiene, os cuidados, as precauções, para o nosso bem-estar e para o bem-estar do outro. E devemos aderir estas recomendações de saúde de boa vontade. O nosso venerável Divaldo Franco, em uma exposição na Mansão do Caminho, no dia 2 de maio, recentemente, recomendou: seja paciente, fique
em casa. Porque se você não for paciente, usar da paciência, da ciência da paz, para aderir a estas recomendações, você pode ser paciente de uma unidade de saúde, de um hospital, deitado numa cama e completa. Divaldo completa, se você achar vaga. Então estamos diante de uma hora muito grave e que temos que nos nortear pela moral cristã, pela ética cristã. Aproveitamos aqui para registrar a nossa gratidão, o nosso reconhecimento e a nossa rogativa a Deus, a Jesus e a todos os benfeitores espirituais, no sentido de ampararem, de inspirarem, de fortalecerem a todos os profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, serviçais da higiene, a nossa gratidão e o nosso reconhecimento. Bem como aproveitamos este momento para rogar ao mais alto as suas bênçãos sobre todos nós e sobre todas aquelas famílias que mais de perto sofreram ou estão sofrendo esta experiência de uma doença nova que ainda não se tem um protocolo acertado na condução da cura. Então, rogamos a Deus, a Jesus, o seu amparo, as suas bênçãos sobre todos nós. Então, temos um dever para conosco mesmo, em primeiro lugar, e um dever para com o nosso próximo. Nesta hora grave, temos que manter a paciência, a calma. Aliás, há um livro psicografado por Francisco Cândido Xavier, ditado pelo benfeitor Emmanuel. E Emmanuel nos fala no primeiro capítulo dos encargos, dos deveres. E Emmanuel abre este capítulo dizendo assim: recorda, recordar, sinal que todos nós já tivemos esse chamamento ao dever. Nos diz Emmanuel, Deus nos criou para a execução de determinados encargos. Encargos esses que seremos felizes. Paulo, na sua epístola aos Romanos, lá no capítulo 12, diz assim: não vos conformeis com o mundo, não vos conformeis com o mundo que aí está, mas transformai-vos, para que experimenteis qual seja a boa, a proveitosa e a agradável vontade de Deus para a sua vida. Então, a vontade de Deus para a nossa vida, o projeto de Deus para a nossa vida é bom, é agradável e é perfeito. E em qualquer degrau da evolução, se nós nos colocarmos na nossa função e a executarmos com disciplina, com boa vontade, com perseverança, nós estaremos em harmonia, em conexão com a bondade divina.
Então, em qualquer grau da evolução, podemos nos instalar dentro das nossas funções e deveres e seremos felizes. Quando nos colocamos a serviço da vida, quando colocamos as nossas potencialidades, os nossos talentos, aquilo que já desenvolvemos, quando fazemos esta doação à vida com amor, com entrega, com confiança, seremos amparados pela lei da vida. O dever é lei da vida. E aprendamos a viver sem reclamações e sem queixas. Não vamos imaginar que a Terra é apenas um hospital. Não, a Terra é também escola. Escola. Somos alunos desta imensa escola que vai desde o pré-primário até a faculdade, a universidade, o doutorado, o pós-doutorado. Lembremos-nos de Paulo, lá na sua carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 11. Paulo diz assim: já aprendi a viver contente. Em tudo já fui experimentado. Já vivi na abundância e também vivi na escassez. E aprendi a viver contente. Cultivar esta alegria, esta confiança que vem do amparo de Deus na nossa vida, da certeza que nada acontece ao acaso. Haroldo Dutra nos diz, numa das suas palestras, que espírito puro não é espírito de cristal. Espírito puro é forjado no cadinho purificador. Cadinho é um recipiente em forma de pote que é aquecido a temperaturas elevadas para separar substâncias. Espírito superior, poderíamos dizer, é antifrágil. Ele é mais do que robusto, ele é antifrágil. Ele é, sem dúvida nenhuma, forjado na dificuldade e se torna um diamante valiosíssimo. Lá na carta de Paulo aos Coríntios, Paulo diz: o amor tudo sofre, tudo espera, tudo crê, mas o amor jamais acaba. O amor jamais acaba. Então, o amor é ação. Temos que nos adaptar às exigências dos deveres, dos trabalhos, dos encargos a realizar, sem perder de vista o ideal que abraçamos, que será uma norma de roteiro para triunfo em nossas obrigações. Lembremos-nos de Jesus dizendo: não temas, estou contigo. Lembremos-nos que todos aqueles que sabem desculpar as dificuldades alheias estão criando fatores de base ao próprio êxito. Aquele que é indulgente para com as imperfeições alheias está criando uma base sólida para o seu êxito. Quem se consagra a servir, serve para viver honrando a vida em qualquer parte. Ou como nos diz Maria Amélia, a benfeitora espiritual
do Grupo Espírita Mensageiros, seja a diferença no bem onde a vida te colocar. Seja a diferença no bem. Então, à medida que vamos entendendo o Evangelho, à medida que vamos introjetando esse roteiro em nós, porque há um momento que nós entramos em contato com o Evangelho, é uma fase. Aí o Evangelho começa a trabalhar em nós, começa a agir dentro do nosso ser, da nossa alma. E há um momento em que o Evangelho sai de nós, é a terceira fase. Então, à medida que vamos entendendo este roteiro, à medida que vamos ampliando, que vamos nos transformando, que vamos compreendendo mais, vamos percebendo as nossas emoções, vamos equilibrando as nossas emoções, vamos adentrando a um estado de espírito mais confiante e mais sereno. À medida que nos elevamos, vamos descobrindo novos deveres, novas formas de atuar no bem na vida. E vamos encontrando, pela lei de compensação, novas e desconhecidas alegrias, mesmo no momento difícil. O Senhor é o meu pastor e não me faltará. Na ordem dos sentimentos, nos diz o texto do Evangelho, o dever é muito difícil de cumprir-se, porque se acha em antagonismo com as atrações do interesse e, às vezes, das paixões do coração. As vitórias do dever não têm testemunhas e, às vezes, as suas derrotas não têm repressão. Por isso que a reforma íntima é um trabalho interno de cada um consigo mesmo. O dever íntimo do ser fica entregue ao seu livre-arbítrio. O aguilhão da consciência, o guardião da probidade interior, da honestidade, adverte e sustenta, ilumina, mas em inúmeras vezes é impotente diante das ilusões, do sofisma, das paixões ilusórias e terrenas. Na questão 941 do Livro dos Espíritos, a espiritualidade superior diz a Kardec que há o homem material e o homem moral. Há o homem carnal, que tem a sua satisfação na alegria e satisfação dos sentidos, no apego, no exercício do orgulho e do egoísmo. O homem carnal tem suas alegrias na satisfação dos sentidos, que são efêmeras e passageiras. Agora, o homem moral tem suas alegrias no dever cumprido, na alegria de servir. Alegria de servir. Temos refletido, todos nós, o porquê dos acontecimentos e das circunstâncias atuais. Sem dúvida nenhuma, é um momento de aprendizado. E me veio, fazendo a leitura desse texto, um questionamento.
Será que este isolamento social forçado, será que esse distanciamento social recomendado não é para que possamos refletir como humanidade na nossa conduta, nos nossos deveres, nas nossas obrigações perante o outro? Será que temos respeitado aquele que pensa diferente de nós? Que teve uma formação diferente da nossa? Que tem uma cultura diferente? Será que temos consideração para com o estrangeiro, entre aspas, como nos fala um texto evangélico, aquele que tem ideias diferentes das nossas? Por que será esta necessidade de isolamento e de distanciamento? Por que será que temos agora esta restrição aos cumprimentos de abraços, de beijos entre os amigos e até mesmo entre a nossa parentela? Então, reflitamos. Reflitamos se estamos cumprindo o nosso dever de respeito, de consideração para com o outro. Nada é ao acaso. E se há algo no outro que nos inquieta, é para ser acolhido, algo a ser desenvolvido, para ser aproveitado na construção, na edificação do nosso ser. Todos pertencem, todos têm o direito de pertencer, têm o direito de existir. O meu direito acaba quando começa o direito do outro. Então não percamos a oportunidade de mudar para melhor. Se Deus é a nossa meta, o próximo é o caminho. Está lá na síntese que Jesus nos deixou. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então, se Deus é a nossa meta, o próximo é o caminho. Se Deus é o objetivo, o próximo é a ponte. O próximo é a ponte entre nós e Deus. No livro Boa Nova, psicografia abençoada de Francisco Cândido Xavier, Jesus diz a Pedro que os afetos da alma são laços misteriosos que nos conduzem a Deus. E nesta lição do Evangelho, nós temos lá que Deus criou todos os homens iguais para a dor. Pequenos ou grandes, ignorantes ou instruídos, todos sofrem pelas mesmas causas, a fim de que cada um julgue em sã consciência o mal que pôde fazer. Então, a dor nos nivela. Todos nós estamos passando por perdas. Perdas materiais, perdas de perspectivas, adiamento de projetos, de sonhos. Muitos estão passando por restrições. Muitos estão sofrendo. Muitos perderam pessoas amadas, pessoas queridas.
Muitos estão que trabalhar enfrentando situações difíceis. Então, sejamos gratos por aquilo que temos. No Livro dos Espíritos nós encontramos: rico não é aquele que tem muito. Rico é aquele que é agradecido pelo pouco que tem. Porque há muitos ricos com muito e muito insatisfeitos. Muitas das vezes nós somos pouco agradecidos pelo muito que temos e muito insatisfeitos pelo pouco que nos falta. Muito insatisfeitos pelo pouco que nos falta. Então, olhemos para trás. Olhemos para aqueles que estão em dificuldades. Se não podemos ajudar, que oremos por todos, rogando a Deus o amparo a todos. Que possamos orar e irradiar bênçãos, força, fé, coragem, bom ânimo para toda a humanidade. É o nosso dever. Está lá também no Livro dos Espíritos. O forte tem o dever de amparar o fraco. O forte tem o dever de amparar o fraco. Então, o dever é o resumo prático de todas as metas morais. É uma bravura da alma. E o homem que cumpre o seu dever ama a Deus mais do que as criaturas e ama as criaturas mais do que a si mesmo. Ele desenvolve o desinteresse pessoal, que é uma característica de espírito elevado. O desinteresse pessoal. O dever é o mais belo laurel da razão e descende da razão assim como o filho descende da mãe. O homem tem que amar o dever, não para se preservar dos males da vida, porque a adversidade faz parte da vida, mas para que, em abraçando o dever, ele irá oferir compensações e vigor para a sua alma. Assim, nós estamos encerrando esta nossa reflexão no dia de hoje e queremos encerrá-la com uma poesia de Maria Dolores, que nos diz: por vezes, alma querida, recolhes-te ao desalento, como quem traz fogo lento no imo do coração. Não te detenhas, no entanto, trabalha, medita e escuta. Não há vitória sem luta nas sendas da elevação. De tudo que anoto e conheço, toda alegria tem preço, seja na terra ou no além? Ama e crê, serve e perdoa. A dor que te desafia é bênção de cada dia, degrau de ascensão ao bem. Não te lastimes, trabalha, fita o próprio mundo em torno. O trigo morre no forno para ser pão e servir. A argila desaparece sob tensão desumana, fazendo-se porcelana e enriquecendo o porfir.
Assim também, tempo afora, ajuda, apoia, esclarece, acende a chama da prece e segue à frente, alma irmã. Pois mais triste seja a noite que te envolve a caminhada, nas luzes da madrugada, o dia volta amanhã. Muita paz a todos, muita fé, muita confiança em Deus, paciência, serenidade e, acima de tudo, cumprimento ao dever que cabe a cada um de nós. Abraço fraterno, que Deus nos ampare agora e sempre.